Olá, meus amores, então vamos aqui estar mostrando aqui agora a lista de materiais que vamos estar utilizando aqui para nossa peça de hoje, tá? Eu vou estar usando aqui uma tesoura para corte, uma agulha de tapeçaria para costura, tá? Mas vocês podem estar costurando do jeito que vocês quiserem, uma fita métrica e marcadores, tá? Eu vou estar usando a agulha aqui 2,25 milímetros, tá bom? Mas vocês podem usar da preferência de vocês. E vou estar usando aqui esse fio da Lindo Fashion, tá? Número 1, tá bom? Ele é aqui o marrom, tá? Marrom, ele é uma corzinha marrom, tá? E aqui no rótulo pede para trabalhar com a agulha 3,5 milímetros ou a 3,75, tá? Eu vou usar a 3,25, que eu acho mais fácil, tá bom? Que eu já sou acostumada a trabalhar. Vou estar utilizando 8 tubos desse aqui. Então, número 1, não, gente, número 3 o fio, tá? Desculpa aí. Vou estar utilizando 8 tubos dele, tá bom? E ele mede aqui 1 metro e... Cadê? 1 metro... 137 metros, tá bom? Então, eu vou estar utilizando 8 tubos dele aqui, tá bom? Então, vocês preferem trabalhar com um fio aí da preferência de vocês, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, então o fio que eu uso é completamente diferente das marcas daí. Quanto mais menos o número, mais grosso o fio, tá? Então, aí no Brasil, supostamente, quanto maior, eu acho que mais grosso, eu não sei, tá bom? Então, vocês escolhem um fio que vocês já são acostumados a trabalhar. Eu recebo muita pergunta sobre isso, entendeu? Então, é uma coisa que eu não posso dar palpite, porque eu não sei, não conheço as marcas daí, tá bom? Então, a única marca que eu conheço é a Anne, então, fora essa daqui, eu indico a Anne, mas se vocês tiverem outra preferência, fica-se à vontade, tá? E usa a imaginação de vocês. Então, essa linha, ela não é brasileira, ela só tem pra cá mesmo, tá bom? Então, é por isso que eu utilizo ela. Mas vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês aí no Brasil ou aí no país que vocês estão vendo esse vídeo agora, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. E espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. Que Deus o abençoe. Se você não é inscrito por aqui, aproveita e se inscreva. Deixa o seu joinha para você estar me ajudando aí. Se precisar também, tá bom? Vocês compartilham para estar me dando aquela forcinha. Que Deus ilumine a cada um de vocês. E vamos comigo lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, meus amores, eu iniciei aqui o meu cordãozinho, tá? Com 192 correntinhas. Então, agora eu vou prender aqui, ó, na primeira correntinha, ó. Trabalhar ela aqui com jeitinho para não ficar virado, tá? Ó. Venho aqui na primeira e prendo com ponto baixo, ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Opa, me desculpa, tá? Vocês não se preocupam, não se importa com a minha voz aí, não, gente, que eu tô tossindo um pouco e tô um pouco rouca, tá? Mas vamos lá. Vou trabalhar aqui uma corrente que é para dar o ponto para quando a gente chegar aqui no final a gente prender nele. Então, vocês trabalham um ponto baixo aí. E a partir daqui agora vocês vão trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base que vocês têm, tá? Ó, um ponto baixo. E assim vocês vão seguir por toda a carreirinha de vocês, tá bem? Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha correntinha em pontos baixos, tá vendo? Aí, aqui, agora, eu cheguei e já prendi na primeira correntinha. Vou trabalhar 1, 2, 3 correntes aqui, tá? Dou minha laçada e vou pular 1, 2, no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto, desta forma. Agora, eu vou dar minha laçadinha e vou aqui atrás, aonde eu deixei os dois, eu pulei 2 pontos, eu vou aqui, ó, atrás no segundo e trabalho um ponto alto. Ó, vocês vê que aqui eu fechei, né? Eu drobei ele. Então, eu conheço esse ponto, gente, como o ponto cruz, tá? Mas tem gente aí que já faz o ponto X, né?
Eu chamo ele de ponto cruz, mas vocês chamam do jeito que vocês preferirem. E ficou aqui, ó, pulei uma correntinha de separação só. E temos aqui o ponto alto, que é os 3 da correntinha. Então, aqui agora, eu dou minha laçada, vou pular um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Vou repetir o mesmo processo, dou minha laçada, venho aqui, ó, no que nós pulou e trabalha o nosso ponto alto. Vou repetir o mesmo processo, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Uma laçada e venho aqui no que eu pulei, ó, atrás e trabalho um ponto alto. Vou repetir novamente. Pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e trabalho ponto alto. Dessa forma, eu vou seguir por alguns aqui, tá? Então, quando eu chegar na medida certa, aqui, na quantidade certa, eu volto com vocês. Porque como eu não tô fazendo com gráfico e nem vídeos, tá? Eu tô fazendo ele aqui mesmo com vocês. Então, eu ainda não tenho a quantidade exata para falar para vocês. Mas assim que eu atingir a quantidade que eu preciso, tá? Eu volto aqui novamente. Pronto, pessoal, olha, atingi aqui a quantidade de motivo de pontos trançados que eu preciso, tá? Então, eu fiquei aqui com 49 aqui pontos trançados, tá? Então, eu cheguei aqui na quantidade que eu preciso, dou minha laçada, vou pular um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Desta forma, a mesma coisa que temos aqui no começo, um ponto alto e um ponto de base, e assim a gente começou o nosso trabalho, tá? Aí, aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho, vou no mesmo ponto que eu tô e trabalho um ponto baixo, tá? Opa! Gente, trabalho um ponto baixo aqui, desta forma. Vou no próximo aqui, ó, e trabalho outro ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui, tá? Me desculpa. Vou trabalhar até chegar lá no final, desta forma, trabalhando pontos baixos, tá bom? Então, vocês trabalham aí a peça de vocês que eu já volto. Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha em pontos altos, tá? Ou em pontos baixos, e cheguei aqui no final. Então, aqui no final, me resta o último, tá? Aqui na terceira correntinha, trabalho aqui o último, desta forma. Viro o meu trabalho novamente e vou em cima do meu último ponto aqui, trabalho um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntes, tá? Duas correntes. Vou repetir o mesmo processo que trabalhamos aqui no começo. Vou pular um, dois, no terceiro. Aqui no terceiro, eu trabalho um ponto alto, tá? E agora, dou minha laçada e volto aqui atrás no segundo e trabalho aqui outro ponto alto. Vou cruzar novamente aqui. Dou minha laçada, vou pular um, vou no segundo e trabalho um ponto alto. Volto aqui no segundo que eu deixei para trás e vou fazer a mesma coisa. Novamente, pulo um ponto de base, vou no próximo e vou repetir. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar no final, tá? Observa que aqui nós ficou com a mesma quantidade aqui de baixo. Temos um ponto baixo aqui embaixo. E aqui em cima nós temos o nosso ponto alto e um ponto baixo, uma correntinha de separação aqui no meio, tá bom? Então, vocês vão seguir dessa forma por toda a carreira, tá bom? E eu já volto com vocês. Pronto, meus amores, olha aqui, ó, trabalhei toda a minha carreira, tá vendo? Em pontos trançados, tá? Agora, eu cheguei aqui no final, tá? Eu tenho aqui, ó, dois pontos baixos. Então, dois pontos baixos aqui, tá? E tem um primeiro ponto que eu fiz para virar o meu trabalho. Então, aqui, simplesmente, eu vou pular esses dois aqui também, tá? Porque a gente tá trabalhando com diminuição. Eu vou diminuir, ó. Eu diminuí aqui, ó, um no começo, tá vendo que ficou um aqui no começo e já trabalhei em cima do próximo. Aqui não vai ser diferente, então, a gente vai trabalhar também diminuição aqui. Dou minha laçada e vou pular os dois primeiros pontos aqui e vou aqui em cima do ponto onde eu trabalhei para virar e vou trabalhar aqui um ponto alto, ó, desta forma. Tá vendo? Viro o meu trabalho aqui em cima do mesmo, trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo
para cada ponto alto que eu tenho de base, repetindo o processo dessa carreira aqui, tá bom? De baixo. Então, gente, vocês vão trabalhar dessa forma aí, por mais ou menos, com diminuição, tá? Assim, ó. Sempre vai diminuir um no começo e um aqui no final. Quando vocês chegar aqui no final, vocês vão trabalhar aqui, ó, no último ponto, a última correntinha. E na próxima volta, vocês, quando chegar nesses dois últimos, vocês vão pular ele também, tá? Então, assim, vocês, cada carreira, vocês vão ficando com dois motivos a menos, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui por 20 carreiras, tá, pessoal? Contando já com essas duas. Mas as 20 carreiras que eu falo, eu não tô contando com a carreirinha de ponto baixo, tá? Eu vou contar 20 carreiras somente de pontos altos trançado, tá bom? Só assim, ó, uma, duas, três, e assim sucessivamente. A carreirinha de pontos baixos, eu não vou contar, tá? Então, eu vou trabalhar 20 carreiras igual a essas duas aqui e já volto. Pronto, meus amores, voltei aqui, olha aqui, ó, trabalhei minhas 20 carreirinhas que eu precisava, olha, pra você ver que eu fui diminuindo, fazendo aqui um triângulo, tá? Ó, então, eu tenho aqui um triângulo e finalizei aqui, ó. Então, eu trabalhei aqui, ó, 20 carreiras, tá? Assim, de pontos trançados, tá bom? Então, eu trabalhei 20 carreiras. Cortei meu fio lá e vim aqui de novo, novamente, aqui pra minha correntinha, aonde eu vou iniciar meu trabalho novamente. Por que que meu marcador tá aqui? Porque eu já amarrei o meu fio aqui, tá? Então, a partir daqui da onde eu iniciei, ó, a minha peça, eu contei 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas, tá? A partir aqui dessas 17 correntinhas, o que que eu vou fazer aqui? Ó, o mesmo processo. Vou trabalhar uma, duas, três correntes, vou pular um, dois, no terceiro aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Dou minha laçada e venho aqui, ó, no segundo de trás. E trabalho novamente, tá? Vou pular um no segundo, trabalho novamente um ponto alto. Volto aqui no terceiro e vou repetir novamente. Pulo um ponto de base e assim eu vou trabalhar dessa forma a mesma coisa que nós trabalhou nesta carreirinha aqui. Então, eu vou trabalhar aqui por 28 motivos, tá? 28 motivos desses. Tem um, dois, três. Então, eu vou terminar aqui meus 28 e já volto. Pronto, meus amores, trabalhei aqui. Eu falei pra vocês que eu ia trabalhar 28, né? Mas eu trabalhei somente 27, tá bom? Me desculpa aí, é só 27. Cheguei aqui no final, então aqui eu dou minha laçada, vou pular um ponto de base e vou no próximo e trabalho um ponto alto. Desta forma, tá? Aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu vou virar o meu trabalho, venho na primeira aqui e trabalho um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo, meus amores, até chegar novamente lá no final e eu volto com vocês aqui para dar a nossa próxima explicação, tá bom? Desse lado da peça. Pronto, voltei aqui novamente, ó, trabalhei toda a minha peça, tá vendo? Com pontos baixos. Lá no outro aqui, na parte aqui, nessa parte aqui que nós trabalhou, aqui quando chegava na última aqui, no último ponto, a gente trabalhava um ponto baixo só. Aqui agora, nós vamos trabalhar na próxima, na correntinha à frente, mais um ponto baixo, tá bom? Desta forma, tá vendo? Então, aqui agora eu viro o meu trabalho, ó, vocês vão saber por quê. Viro o meu trabalho e vou em cima do meu ponto e trabalho um ponto baixo. Duas correntes. E agora, ó, eu vou pular um no segundo ponto, aqui, ó. Antes nós pulava dois, né? Mas eu vou pular aqui só um ponto, vou no próximo e vou trabalhar o meu ponto alto. E agora eu vou no próximo que eu deixei aqui atrás e vou fazer o meu ponto trançado. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou repetir o mesmo processo. Por que que eu vou fazer ele dessa forma, tá, pessoal? Porque eu vou subir com ele reto aqui, tá? Eu não vou fazer dele um triângulo igualmente a gente fez nessa parte, tá? Então, essa parte aqui de trás,
da frente, a gente vai subir ela direto aqui por algumas carreiras, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui até o final, tá? Quando chegar aqui no final, vocês, quando finalizar aqui, tá? Vem aqui no último ponto e trabalha também, tá? Então, vocês vão seguir aí por algumas carreiras subindo reto, tá bom? E eu já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei aqui, ó. Observa que eu trabalhei aqui direto, reto. Então, eu trabalhei aqui, ó, 15 carreiras, tá? De pontos, ponto cruz aqui, tá bom? Ponto X, uns fala ponto X, ponto cruz, eu chamo ponto cruz, tá? Então, eu trabalhei 15 carreiras, tá vendo? Aqui. Então, aqui agora, ó, eu vou virar o meu trabalho, tá? E vou repetir o que nós trabalhou lá do outro lado. Venho aqui no mesmo e trabalho aqui um ponto baixo, tá? Vou no próximo ponto baixo e no próximo outro ponto baixo. Então, eu vou trabalhar com ponto baixo até chegar aqui novamente e eu já volto com vocês. Pronto, trabalhei aqui, ó, minha carreira de diminuição, tá? E cheguei aqui no final novamente. Então, depois que eu cheguei aqui, ó, eu não vou mais, eu vou trabalhar o meu último ponto aqui, tá? Ó, não vou mais trabalhar a última correntinha, tá? Então, aqui eu faço igual eu vinha trabalhando anteriormente aqui do outro lado, tá? Viro o meu trabalho, tá? Venho aqui no primeiro, trabalho um ponto baixo e vou subir duas correntes, tá? Vou pular um, dois, no terceiro eu prendo e vou trabalhar aqui no próximo de trás um ponto alto. E assim vou pro próximo, pulo um e volto novamente. E agora eu vou trabalhar com diminuição até, vou trabalhar dessa forma aqui, tá bom? Com essa diminuição até eu chegar aqui na ponta, tá? Novamente e volto com vocês. Pronto, eu trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, tá? Ó. Então, eu cheguei aqui no final, eu tenho dois últimos pontos aqui, eu tenho, no caso, um X, né? Dou minha laçada e vou pular os dois e vou aqui no meu ponto que eu fiz para virar e trabalho um ponto alto. Trabalhamos aqui uma diminuição, a mesma coisa que trabalhamos aqui do outro lado, tá? Agora, eu viro o meu trabalho e, novamente, em cima do meu ponto, eu trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar ponto baixo até chegar novamente lá no final, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu não vou mais trabalhar na correntinha, em si, em cima do ponto. Meu último ponto será em cima do ponto, tá bom? E dessa forma, eu vou seguir com diminuição por mais 4 carreiras. Eu já trabalhei uma, então eu preciso de mais 4. Então, eu vou trabalhar minhas 4 carreiras com diminuição, da mesma forma que nós tá aqui agora, tá? E já volto. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó. Tá vendo? Trabalhei todas as minhas 5 carreiras de diminuição aqui, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4 e 5. E trabalhei a última carreirinha de pontos baixos aqui, cortei meu fio, tá? Então, ela ficou assim, ó, do outro lado, ó, tá? Aqui tá as partes das costas e aqui a parte da frente, tá igual, ó. Então, ela tá ficando assim a nossa peça, tá vendo? Ó, ela vai ficar assim. Então, eu cortei lá na frente. Então, agora aqui, ó, amarrei meu fio novamente aqui atrás, no fio aonde eu tinha cortado, só que eu não finalizei, ó. Então, eu amarrei meu fio aqui de volta. Então, eu venho aqui no primeiro ponto da correntinha e trabalho um ponto baixo. Aqui, eu subo uma corrente, viro meu trabalho, no mesmo espaço eu trabalho um ponto baixo, dessa forma. Vou subir uma, duas correntes, tá? E agora eu vou pular aqui, ó, um ponto de base. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto. Dou minha laçada e venho aqui no que eu pulei e trabalho outro ponto alto. Assim, eu fiz o meu X novamente, ó, trabalhei o meu X. Vou trabalhar no próximo um ponto alto e venho para trás e trabalho outro ponto alto. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto, volto e finalizo o meu X. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e trabalho o meu X. Volto
e prendo aqui. Tô aqui com 1, 2, 3, 4 X, tá? Então, aqui eu dou minha laçada, vou pular um ponto de base e vou no próximo aqui e vou trabalhar um ponto alto. Então, esses dois pontos altos aqui, pontos baixos que nós temos, eu vou deixar eles livres, tá? Esse leque aqui, 1, 2. Então, eu vou pular 1, 2. No terceiro, eu vou botar um marcador aqui, tá? Porque esse aqui é o que nós vamos trabalhar daqui pra cá, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Continuar. Deixei marcado aqui, que é pra não ter dúvida, tá bom? Aí, aqui agora eu vou virar, tá? Aqui. E vou trabalhar um ponto baixo. Aqui. Vou subir 1, 2, tá vendo? Opa! Novamente, pessoal, nós vamos trabalhar com pontos baixos. Vou trabalhar pontos baixos e vou voltar novamente trabalhando meus 4 leques. Pera aí que já já eu volto. Pronto, trabalhei aqui a minha carreira de ponto baixo, cheguei aqui, trabalhei no meu último ponto, então eu vou aqui na minha correntinha e trabalho o último ponto, né? Viro o meu trabalho, a corrente vira o meu trabalho. Aqui no mesmo espaço, eu vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntes, 2 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo e vou repetir aqui o meu X, tá? Vou no próximo, vou fazer a mesma coisa. Ó. No próximo, a mesma coisa, vou repetir meus 4 X novamente, tá? Opa, desculpa aí, pessoal. Vou trabalhar aqui meu último X, ó. Desta forma. Então, aqui, ó, no meu ponto onde eu trabalhei o meu ponto baixo pra virar, aqui eu vou trabalhar meu ponto alto. Desta forma, tá vendo? E a partir daqui, pessoal, eu vou subir aqui dessa forma de 40 a 50 centímetros, tá? Quando eu atingir o tamanho que eu preciso, tá? Eu vou terminar ele e vou fazer do outro lado também, da mesma forma que nós estamos trabalhando desse lado, vou trabalhar desse. Quando eu trabalhar as duas peças minhas aqui, eu volto falando pra vocês quantas carreirinhas e quantos centímetros eu fiquei. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, todas as minhas duas alças, tá vendo? Olha como ficaram, tá? Ó. Aqui só me sobrou mesmo somente um motivo aqui entre um e outro, tá bem? E olha aqui como ficou, tá vendo? Ó, a minha tá bem comprida. Bom, gente, eu trabalhei aqui contando somente as carreiras de ponto trançado, sem as carreiras dos pontos baixos. Eu trabalhei aqui 40 carreirinhas dessas. Então, eu fiquei aqui em cada uma delas, eu fiquei com 56 centímetros de comprimento, tá? Ó, tá vendo? Mas se vocês quiserem fazer menor ou maior, fica a critério de vocês, tá bem? Então, vamos lá, dar continuidade. Eu já vim aqui do outro lado, aqui na parte da barra, tá? E já amarrei meu fio aqui por algum lugar. Vocês podem fazer o mesmo. E agora, nós vamos continuar. Vou inserir minha agulha aqui, ó. E vou trabalhar 1, 2, 3 correntes, tá? Dessa forma. Vou pular um ponto de base, vou no próximo aqui e vou trabalhar um ponto alto. Volto aqui no próximo atrás e trabalho novamente o meu X. Vou pular um ponto de base e vou no próximo. E dessa forma, eu vou repetir por toda a minha volta. A mesma coisa que nós trabalhamos na parte da frente, na parte de trás e aqui nas alças, tá bem? Então, vocês vão seguir por toda a volta de vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta aqui na parte de baixo, tá? Da minha cintura, tá? E cheguei aqui no final, trabalhei um ponto alto, volto aqui e fecho ele trabalhando o meu ponto X. Aí, aqui nas minhas 3 correntinhas que eu tenho para subir, eu vou na terceira e prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma, tá vendo? Ó. Aqui, agora, eu trabalho uma corrente, viro o meu trabalho. No mesmo ponto aqui, ó, eu trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo
Da mesma forma que a gente vinha trabalhando para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo por toda a minha carreira. Então, aqui agora, a partir daqui agora, eu não preciso mais estar explicando para vocês, porque é a mesma coisa que nós trabalhamos aqui, todo o nosso trabalho aqui da parte da frente reto. Então, aqui, a partir de agora, nós vamos fazer reto, indo e voltando o tempo todo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui até eu atingir o tamanho que eu preciso para minha peça, tá bom? Então, vocês trabalham aí nas suas, de vocês aí, tá bom? E eu volto quando eu tiver com a minha pronta. Pronto, meus amores, voltei aqui novamente, ó, terminei aqui o comprimento da minha saia, tá, ó. Eu fiquei aqui, eu trabalhei aqui, tá, continuando nada onde nós parou. Eu trabalhei aqui 27 carreiras, tá, contando só a carreirinha de motivos aqui, tá. E eu fiquei aqui de largura, eu fiquei com 37 centímetros. Ou, fiquei com 46 centímetros de largura. E de comprimento aqui de saia, na minha saia, eu fiquei com 37 centímetros de comprimento, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final, já cortei meu fio, tá? Trabalhei a minha última carreirinha aqui, tá? Em pontos baixos. Cortei meu fio. Também já trabalhei aqui um bolso, tá? 2 bolsos, já apliquei um aqui, ó, tá? Apliquei esse e apliquei o aqui da parte de cima, aonde tá o nosso busto ali. Então, apliquei um aqui embaixo e outro lá em cima. Então, aqui eu vou colocar mais um desse lado. Então, vamos lá para fazer agora o nosso bolso, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, deixei aqui para trabalhar junto com vocês. Vou trabalhar aqui a 26 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, voltei aqui, ó. Trabalhei aqui, ó, minhas 26 correntinhas, tá? Vou trabalhar mais uma e vou pular vou vir aqui, ó. Trabalho uma e vou vir aqui na próxima. E vou trabalhar aqui um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Dessa forma, tá? Ó. Opa, vou pegar somente o pontinho pro lado de fora, que é pra ficar o lugar da nossa costura. Lembrando, pessoal, que eu fiz aqui um cordãozinho de 10 centímetros, tá? Meu cordãozinho é 10 centímetros, mas se vocês quiserem o bolso de vocês maior, fica à vontade. Então, agora, para cada ponto de base que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto baixo até chegar lá no final novamente, tá bom? Ó, sempre assim, com pontos baixos. Pronto, trabalhei aqui, ó, todo meu cordãozinho em pontos baixos, tá vendo? Agora, eu viro ele aqui, meu cordãozinho, venho no primeiro ponto, aqui, baixo, e trabalho um ponto baixo. Vou subir 2 correntes, vou pular um no terceiro, no segundo, aqui, ó, no segundo, vou trabalhar aqui um ponto alto. Dou minha laçada e volto aqui, ó, aonde nós pulou um, volta aqui atrás, aonde ele tá aqui, ó. E vai trabalhar o segundo ponto. Dessa forma. Tá vendo? Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou repetir o meu ponto alto. Dou minha laçada, volto no que eu pulei e trabalho o ponto alto. Trabalhando da mesma forma que a gente vinha trabalhando na nossa peça, tá, gente? Então, vocês seguem aí que eu já volto com vocês, tá bem? Pronto, cheguei aqui no final, tá vendo? E aqui agora eu vou trabalhar o meu último. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui, 1, 2 e 3 com o último aqui da correntinha. Eu vou fazer aqui, vou repetir o meu lequezinho, 2 pontos altos trançado, dessa forma. E aqui eu dou minha laçada e venho aqui no primeiro, aqui ponto baixo que nós trabalhou. E vou, como se diz, trabalhar um ponto alto aqui. Pronto, ó. Da mesma forma que tá aqui no começo, ó, um ponto alto, tá vendo? Então, aqui eu viro meu trabalho novamente e vou continuar do mesmo jeito que nós vinha. Trabalhar pontos baixos sobre cada ponto alto de base que nós temos, tá?
Não vai mudar nada, é o mesmo processo da nossa peça, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando aqui na minha peça. Vou falar logo aqui pra vocês também, tá, pessoal? Pra cortar, o vídeo não ficar muito longo, tá? Se vocês quiserem colocar bolso na frente, nas costas, atrás, vocês vão fazendo aí 5 bolsos desse, tá? Eu vou trabalhar aqui por 11 carreiras, tá, gente? 11 carreiras dessas de ponto trançado. Eu não tô contando com a carreirinha de pontos baixos, não. Somente desse aqui, tá bom? Então, vocês vão trabalhar 11 e vai ficar desse tamanho, tá? Então, aqui eu tenho já o meu pronto, tá? Com 11 carreirinhas, tá bom? E finalizei na última carreirinha. Então, se vocês quiserem, o de vocês aí maior, vocês podem estar aumentando e pode também estar enlarguecendo, tá bom? Agora, se vocês quiserem bolso aqui, aqui e aqui em cima, vocês vão estar fazendo aí só 3. Mas se vocês quiserem atrás também nas costas do bolso, vocês vão estar fazendo 5, que é 2 aqui na frente, 2 atrás e uma aqui no bolso, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores, voltei, tô aqui com a minha peça pronta, então aqui agora a gente vai fazer a aplicação. Eu já medi aqui o espaço que eu vou estar aplicando aqui, ó, o meu bolso, tá? Na mesma direção do outro aqui, ó. Aqui tá o outro, tá, ó. Opa, aqui. Então, aqui, ó, nessa linha de carreira de pontos baixos, aqui, tá? Então, eu vim aqui, ó, pra ficar mais exato pra vocês. Aonde a gente iniciou a parte da diminuição das costas, tá vendo aqui, né? Então, tem um ponto aqui antes, tá vendo? Aqui, pois é, ó. Então, a gente vai contar aqui 1, 2, 3. Aqui no terceiro, ó, na carreirinha de pontos baixos. Vem aqui, ó, na carreirinha de pontos baixos. Vocês podem estar colocando aí um marcador também, para ficar mais fácil, que nem eu fiz, ó. Coloca aqui um ponto, um marcador, que é onde eu vou iniciar a minha costura, tá? Ó lá, tá vendo? Ó. E aqui nessa mesma carreira, ó, do nosso ponto, ó, nós tem aqui nossa carreira de ponto X, ó, tá vendo? Então, eu vou trabalhar sobre os pontos X. Então, vocês vão vir aqui, ó, na carreira direto, ó, direto na carreira de ponto X. E aqui eu marquei novamente, tá? Então, eu contei aqui, ó, a mesma medida que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 motivos, tá? Então, aqui eu pulei também 12 motivos, 12 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá vendo? 12 motivos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu coloquei 12 aqui embaixo também, na mesma direção, para não ficar torta a nossa costura, fazer igualmente está aqui, tá? Ó, certinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o quê? Isso. Vou pegar aqui, vou fazer isso, ó. Vou unir, né? Já que já fiz a divisão, eu vou unir ele aqui, que é pra mim não me perder, ó, só pra segurar ele. Pronto. Segurou lá, agora vem aqui, ó. Bota aqui também, segura aqui, venho aqui e prendo aqui também, ó. No ponto embaixo, venho aqui do outro lado e prendo também. Tá vendo? Pronto, aqui o meu bolso já tá seguro. Eu só tenho agora é que costurar ele aqui, tá? Na medida certinho, tá? Quando chegar aqui, eu vou costurar em cima da carreira de pontos baixos também. E vou seguir aqui costurando também em cima da minha carreirinha aqui de lex, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui, não sei como é que vocês vão costurar, eu vou costurar com a agulha tapeçaria, que eu já até coloquei meu fio aqui. E vou começar daqui da parte de cima, porque eu vou pegar daqui, vou aqui e vou finalizar aqui do outro lado, tá? Então, eu tiro aqui e já faço já aqui, ó. Pego aqui no ponto baixo, vou no cima e, ó, dou um nozinho aqui, tá? Já prendi, venho aqui, ó. Vocês têm que colocar
carreira com carreira, pontos baixos com pontos baixos, para poder a costura de vocês ficarem certinha. Então, eu venho aqui, ó, no pontos altos que eu tenho, pego 2 de baixo e os 2 aqui de cima e passo. Venho aqui, ó, na carreira de pontos baixos, aqui, vou pegar aqui e vou em cima também na carreira de ponto baixo, ó, tá? Assim, tá vendo, pessoal, ó? Como tá ficando? Venho aqui, ó, pego 2 pontos de baixo do leque e os 2 pontos de cima e passo. Ó, dessa forma. Venho aqui na carreirinha de pontos baixos, pego um de baixo e vou no de cima e passo, tá? Ó, como tá ficando. Dá nem de perceber a nossa costura, tá vendo? Então, eu vou seguir dessa forma aqui, vou vir aqui e vou parar aqui, tá bom? Então, já eu volto com vocês com a minha peça finalizada. Pronto, meus amores, ó, tô chegando aqui já no final da minha costura, tá? Então, tá me faltando aqui, ó, só eu finalizar aqui, ó, desta forma, no mesmo lugar aonde estava marcado aqui, tá vendo? Ó. E olha como ficou o nosso bolso, tá vendo? Ó. Certinho, e ele cabe aqui um celular, tá? Ó. Deixa eu colocar o meu aqui pra vocês verem, ó, viu? Tanto esse como os outros, tá bom? Então, é isso. Chega aqui, ó, dou minha costura pra dentro, vou aqui no lado avesso, no lado avesso, e vou rematar aqui meu fio para alguns pontos aqui, dando um nozinho, ó. E caminhar com ele aqui por uns pontinhos, só para finalizar o meu fio, tá? E aqui eu corto dessa forma, ó. Tá vendo? Olha aqui como ficou os nossos bolsos. Dessa forma, tá vendo? Botei certinho, meio certinho. Então, aqui na parte de cima, tá, pessoal? Na parte de cima aqui, tá? Do nosso busto, eu medi aqui, ó, 7 centímetros, tá? Pra cada lado, ó, tá? Medi 7 centímetros aqui e mais 7 aqui, tá? E aí, eu apliquei. Vim aqui em cima, aonde ele deu lá em cima, eu fiz a mesma coisa. Fiz a contagem dos leques e prendi, tá? Então, vocês fazem aí a mesma coisa no de vocês. Aqui em cima, tá? Eu tinha esses 2 prendedor aqui de um macacão que eu tinha, tá? Mas que eu não uso mais. Ah, então, eu peguei e utilizei eles aqui, tá? Mas vocês podem estar colocando aí botões, tá? Por isso é que eu não fiz o meu espaço aqui, o meu cordãozinho com espaço, por causa que eu tinha já esses prendedor, tá? E é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem também tá aplicando aí os bolsos atrás, fica à vontade, mas eu acho que aqui, ó, ficou lindo, tá bom, ó? Na espessura que eu preciso, o bolso no meio, tá? E aqui na parte da saia, os outros 2 bolsos. Eu ainda vou pensar se eu coloco ou não os outros 2 lá atrás, mas eu acho que é bolso demais para uma peça, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que fica todo mundo com Deus. E é isso. Fica todo mundo com a santa paz do Senhor, gente. E até o próximo vídeo. Ah, pessoal, desculpa, voltei aqui novamente mais um instantinho, tá? Se vocês quiserem também colocar um cordãozinho aqui, ó, no meio, fica à vontade, tá? Eu vou estar colocando aqui um cordãozinho no meu, tá bom? Se vocês quiserem também, pode estar aplicando aí um elástico, caso a peça de vocês fique folgada, tá bom? Vocês podem estar fazendo isso, tá bom? Agora, de verdade, que Deus o abençoe. Fui!